Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 1 da lista de indução eletromagnética do Igor Ken, é um exercício da Unesp. Esse exercício é um exercício sobre freios magnéticos. Basicamente, se você solta um ímã dentro de um tubo de condutor, neste caso aqui é um cubo de cobre, ele vai exercer uma força eletromagnética para cima no sentido de parar este ímã. E aí, a partir desse momento, ele vai andar em velocidade constante. E aí, ó, o que o exercício pergunta? Ele fala assim, ó, considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética criadas por ele e o sentido da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma força magnética vertical para cima é a indicada pela letra. Então, a primeira coisa, ele pede as linhas de indução magnética criada pelo ímã e também o sentido da corrente. Primeiro, vamos ver aqui qual que é então o sentido, né, das linhas de campo. Ele sempre vai ter que sair do norte e ir para o sul, né, isso fora do ímã. Então aqui você tem, esse aqui seria um sentido correto. Então esse aqui já exclui para a gente a letra B, a letra C e também a letra essa aqui não. E aí, bom, é isso. Foi a letra B e a letra C. Não, essa daqui sim, ó, porque aqui está entrando e aqui também está entrando. Então não. Então ficou aqui pra gente a letra A e a letra E. Né? Aí depois disso a gente tem que ver o sentido dessa corrente aqui induzida, se ela é nesse sentido ou se ela é nesse sentido aqui. Então vamos pensar aqui o seguinte. Este tubo ele é formado por um monte de espiras, né? Como se você pensar em uma espira como essa, se você coloca várias um em cima do outro, ele vai formar um tubo, que é parecido com esse. Então, ó, se a gente pensar em cada uma das espiras que está aqui embaixo, o que está acontecendo com ele? Bom, você tem essas linhas de campo que estão entrando, passando por eles. Então, isso significa que o fluxo magnético está aumentando, né? Cada vez mais, né, daqui a pouco, essa linha aqui vai passar pela espira, depois as outras demais linhas e assim por diante, né? Porque o ímã está descendo, então essas linhas tendem a entrar em cada uma dessas espiras. Então a gente tem um fluxo, né, que ele está para cima, né, no caso, desenho aqui uma espira, então você tem um fluxo que está para cima. Por que para cima? Porque as linhas de campo aqui estão miradas para cima quando estão entrando nessa espira, beleza? E esse fluxo ele está aumentando. Então você tem uma variação de fluxo sobre o tempo que é maior do que zero. Isso significa que a corrente induzida que vai ter ali dentro, ele tem que ser sempre de modo a parar essa variação de fluxo. Então, neste caso, como o fluxo está aumentando, a gente tem que fazer uma corrente induzida de modo que faça esse fluxo diminuir. E assim vice-versa, né? Se o fluxo está diminuindo, a gente tem que fazer de modo que a corrente induzida faça aumentar esse fluxo. É sempre contrário a essa variação, sempre tem que anular essa variação. Então, neste caso aqui, a gente tem, né, uma variação de fluxo que é positiva, certo? E ela é para esse sentido aqui. Então, a gente tem que fazer o quê? Diminuir este fluxo. Para a gente diminuir, então, este fluxo, a gente tem que fazer o quê? Induzir um campo que seja para baixo. Certo? Então, essa tubo de cobre vai fazer um campo que é para baixo, neste sentido aqui, né? No sentido contrário, então, no caso do nosso ímã. Se caso a variação do fluxo fosse, né, negativa, a gente teria que aumentar o fluxo. Para aumentar o fluxo, a gente ia ter então um campo induzido para cima. Então aí você sempre tem que fazer essa análise. Neste caso,
o nosso fluxo é positivo, então a gente tem que fazer um campo, né? O campo gerado pela corrente induzida vai ter que ser para baixo, né? Nesse sentido aqui, ó. Né? Seria algo parecido com isso. Na verdade é lá dentro, tipo assim. E aqui é para baixo e aqui então vai ser para cima. Essa daqui vai ser a linha de campo, né, do tubo, as linhas geradas pelo tubo. Então vamos pensar o seguinte: a gente tem que ter aqui dentro um campo que é para baixo, então agora a gente tem que definir qual que é o sentido dessa corrente. Então, para isso, eu vou fazer o quê? A regra da mão direita. Isso daqui é uma mão direita. Tá? Então, ó, como que vai ser? Você sempre vai fazer o sentido dos seus dedos no sentido da corrente. Então, esse cara aqui, ó, ele está fazendo assim a corrente, nesse sentido, né? No caso aqui, anti-horário. Então, se você pegar a sua mão, ela tem que estar girando no sentido anti-horário. Você tem que conseguir fechar ela no sentido anti-horário. Se fosse o contrário, ela estaria os dedos lá para o outro lado, né? Para cá. Então, ó, e aí o campo vai ser o quê? Para onde o seu dedão consegue apontar. Então, neste caso aqui, ele está no sentido anti-horário, você fecha os seus dedos no sentido anti-horário, seu dedão consegue apontar para cima. Então, ele vai gerar um campo para cima. No outro caso, então, se você quer gerar um campo que é para baixo, né, neste caso que a gente tem aqui, se você quer gerar um campo que é para baixo, aponta o seu dedão para baixo e aí vê para onde que vai ser o sentido que os seus dedos conseguem fechar. Esse vai ser o sentido da corrente. Né? E aí, se você ver, esse vai ser exatamente o oposto desse daqui. Né? Se a gente quer um campo que é para baixo, a nossa corrente, então, ela tem que girar neste sentido, no sentido horário. E aí a gente tem que a letra A é quem dá o sentido horário. Né? Ela faz esse sentido horário aqui. Ó.